em Cristo, como se estivesse colocando a gente em Cristo, e para Cristo, como se estivesse nos empurrando para Ele. E nós vimos que aquele chamado para o lado, aquele chamado para o discipulado, um chamado para o arrependimento, um chamado para a perseverança, um chamado de encorajamento e consolo, uma correção, um chamado para o caminho certo, um chamado para o discipulado, um chamado para andar juntos, ensinando, aprendendo e mostrando a verdade através das Escrituras. Nós também vimos que é um chamado, esse chamado de Paulo é um chamado confortador e animador de quem tinha tudo para estar desanimado. Um homem que gastou a vida dele para pregar o evangelho, para levar pessoas a uma vida transformada com Cristo, agora está preso. Justamente por estar fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Tudo para estar desanimado. Mas ele não nos anima, porque ele entende o propósito que Deus tinha no meio daquela turbulência também. E nós vemos então que o chamado de Paulo é o chamado de uma vida digna do chamado. Resumindo, o chamado de Paulo ao chamado de Deus dos chamados em Cristo. Certo? Que a gente viu. Ou seja, Paulo está nos chamando, nos convocando para atender um chamado de Deus para aqueles que foram chamados em Cristo. Uma maneira digna de comportar-se, uma maneira digna de conduzir a sua vida, de acordo com o chamado que a gente recebeu, um chamado para pecadores que reconhecem que precisam de um Salvador, um chamado para pecadores predestinados a serem como Jesus, ou seja, totalmente transformados em cada área da sua vida, um chamado para que pecadores sejam transformados e santificados. E hoje a gente continua. Hoje nós continuamos nos versículos 2 e 3, vendo que a vida digna do chamado, ou seja, essa vida para Cristo, ela é marcada por relacionamentos firmes e zelando pela unidade da igreja. Veja o que fala Efésios, estou apertando alguma coisa aqui. Efésios 4, 2 a 3, eu estou deixando o versículo 1 pequenininho como uma referência para nós. Ele fala: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Isso é o que a gente viu semana passada. E o que a gente vai ver hoje é a continuação. Ele fala: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aqui a pergunta que a gente começa então a responder, ou que a Bíblia começa a responder é: como afinal viver essa vida digna do chamado? Como conduzir a nossa vida? Como caminhar, né? Lembra do caminho, o viver do cristão? Como fazer isso? E eu quero apresentar então duas formas de fazer isso, duas formas pelas quais nós podemos viver para Cristo, ou seja, viver uma vida digna do chamado. A primeira forma pela qual nós podemos viver a vida digna do chamado é através de relacionamentos firmes. Ele fala: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então Paulo ele começa a construir aqui o quadro de uma vida digna do chamado, dizendo que ela é vivida com humildade, mansidão e longanimidade e paciência. Pense em quantas pessoas você conhece que têm relacionamentos quebrados pela falta dessas virtudes nas suas vidas. Relacionamentos quebrados por falta de humildade,
relacionamentos quebrados por falta de mansidão, talvez no modo de falar, no modo de agir, relacionamentos quebrados pela falta de longanimidade e paciência. E ele começa demonstrando como nós precisamos ser mansos e humildes, como Jesus. Lembrando que a humildade é aquela opinião equilibrada de si mesmo. É você nem se enxergar como um tadinho de mim, olha a minha vida, olha o que eu sou, se tudo acontece comigo, né? Eu gosto de imaginar aquela cena do camarada no trânsito, parado lá no meio do trânsito, falando assim, nossa, isso só acontece comigo. Caramba, tá todo mundo parado lá, como é que acontece só com você? Mas às vezes a gente tem essa reação, né? Caramba, justo comigo. Aí a gente lembra de textos como, não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos homens. Todo mundo passa por isso. Ou então aquele camarada que ele é cheio de si, né? Eu brinco que uma vez a gente entrou num consultório de um médico, eu não vou falar o nome, é claro, mas o cara era tão bom, e ele era bom mesmo, só que ele sabia, né? Então, era difícil até respirar na sala do camarada, de tão cheio de si que ele era, né? Ele era tão cheio que ele enchia a sala. E há pessoas assim, às vezes nós somos assim, dependendo sempre depende de como a gente está enxergando o outro também, né? A gente está num lugar que a gente se enxerga com, não, aqui eu sou rei da cocada preta, não, aqui eu vou ficar mais calmo, eu vou ficar mais tranquilo, né? A gente tem esses momentos. A visão correta, equilibrada de nós mesmos é, Pai, ensina-me a ver quem eu sou, né? Ensina-me a entender quem eu sou, a entender tanto aquilo, por exemplo, que é o meu dom espiritual que Deus me deu para servir a outros e ensinar outros, mas também entender aquela hora que não é o meu dom e que eu preciso chamar assim, irmão, me ajuda aqui, porque isso aqui eu não sei. E também a mansidão, a gentileza, a bondade, né? E aqui, normalmente as mulheres não têm muita luta com isso, eu acho. Aqui, normalmente, os homens têm a tendência de ser... Nós temos a tendência de achar que para ser macho, né, você tem que ser grosso, estúpido, e a gente está nesse negócio, né? A gente está no meio dessa cultura e a gente precisa lidar com isso sendo manso, gentil, bondoso, seguindo o exemplo de Jesus. Olha que interessante, Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Veja, essa humildade e mansidão tem a ver com o descanso de Jesus para aqueles que sentem o peso e fardos da lei naquela época. Todas aquelas tradições que colocavam peso sobre as pessoas, e que às vezes nós também queremos ter nossas tradições para colocar pesos, não é verdade? A gente tem reações do tipo, sempre foi assim, por que vai mudar? Não, eu aprendi desse jeito, é uma tradição. A gente tem um apego a esse tipo de coisa. E Jesus está justamente falando assim, olha, venham a mim porque eu vou dar descanso. Eu vou tirar esse peso dessas tradições, da lei, e vou dar o meu jugo suave. Veja, a humildade de Jesus ela é demonstrada através do seu autoesvaziamento. É interessante que Jesus afirme, né? Eu sou manso e humilde. Parece que ele está sendo orgulhoso, não parece? Mas a gente tem que lembrar que Jesus falando ali, imagina, Jesus ensinando, repreendendo as pessoas com a sua fala, ele poderia destruir as pessoas com uma palavra ou com o seu sopro. Ele é Deus, mas ele se esvaziou, ele escolheu se esvaziar da grandeza da sua glória
para poder estar entre nós. Exemplo de humildade. Lembra que a gente viu em Filipenses 2? Seja a mesma atitude, a sua atitude é a mesma de Cristo, que sendo como Deus não se apegou ao fato de que era como Deus, mas esvaziou a si mesmo. A mansidão de Jesus, ela é vista através da sua receptividade às pessoas que procuravam ajuda honestamente. Jesus recebia as pessoas, amados. Imagine, né? A dificuldade que a gente tem para chegar, e nem chega, né? Em algumas pessoas com um certo nível de poder. Mesmo na empresa, né? Trabalha em empresa, você tem o diretor vai passar aqui, né? O supervisor vai passar aqui. Não, o pessoal vem lá de fora, as pessoas lá de fora. A gente tem medo dessas pessoas. Mas Jesus estava ali como Deus, e todos tinham acesso a Ele. E Ele recebia as pessoas. Pense então em como era acessível o Rei do Universo, o Senhor de todas as coisas, e como Ele tratava as pessoas com bondade e humildade, e as recebia apesar de quem Ele é. Amém? Além disso, outro aspecto que Paulo põe aqui é a paciência de Jó. A paciência como a de Jó. Uma longanimidade, uma firmeza, uma perseverança. Tiago 5, 10 a 11 diz: irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Veja, a paciência de Jó, ela foi demonstrada no meio de um sofrimento terrível, e no meio de ofensas, e no meio de questionamentos da sua fé, a ponto da sua própria esposa falar assim: amaldiçoa esse Deus e morre. E no meio daquilo tudo, ele se manteve firme, e ele pôde então, se mantendo firme, aprender aquilo que Deus queria que ele aprendesse sobre ele naquele momento, e inclusive recebendo restauração daquele sofrimento. Então, nós devemos esses relacionamentos firmes, ou esses aspectos, essas virtudes, elas são demonstradas em relacionamentos firmes. E aí Paulo chega nesse ponto, a gente já estudou isso, a gente vai rever, suportando uns aos outros em amor. Amados, suportar aqui, ele significa, no mínimo, dar suporte. No mínimo, significa dar um apoio. Mas, na verdade, envolve muito mais além disso. Essa palavra suportar, ela significa, literalmente, suportar ou apoiar. Então, nós temos alguns exemplos. Lucas 9:41, Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga o seu filho aqui. Eu creio que aqui Jesus está realmente falando de apoio para aquelas pessoas, ajuda aquelas pessoas que precisavam fazer alguma coisa ali e não estavam fazendo, não estavam conseguindo. Em 2 Coríntios 11:1, Paulo fala: eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura, portanto suportem-me, me apoiem, me sustentem. Agora, existe um outro aspecto dessa palavra, que é manter-se firme, ou literalmente aguentar. 1 Coríntios 4:12, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando fomos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Aguentamos. 2 Timóteo 4:3 diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos.
Eles não aguentarão a sã doutrina. Eles vão procurar outros líderes, ou seja, eles não estão firmes naquela doutrina a ponto de quebrar a unidade e buscar o que desejam. E por fim, Colossenses 1, 12 a 13, que é um contexto muito parecido, fala: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, e assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Veja que esse suporte, ele está relacionado ao perdão e à manutenção do relacionamento. Ele está relacionado com a firmeza desse relacionamento, com a estabilidade desse relacionamento. E é interessante que isso é feito uns aos outros. Ou seja, eu suporto vocês e vocês me suportam. Nós nos suportamos mutuamente com humildade, com mansidão e com paciência. Eu me mantenho firme no meu relacionamento com vocês e cada um de vocês se mantém firme no relacionamento comigo. Isso é um compromisso de cada membro da igreja. Caramba, acho que as meninas mexeram na apresentação da mensagem, né? Colocaram uma foto de um gazebo. Fiquei imaginando uma ilustração para a gente entender o que é suportar uns aos outros. Tanto no sentido de apoiar, como no sentido de aguentar mesmo. E talvez uma tenda, como um gazebo, seja uma ilustração para isso, né? Porque você tem uma estrutura, né? O engenheiro aqui pode desenhar com todas as forças atuando ali, né? Você tem uma estrutura que, se você tirar um apoio, o que acontece com a estrutura? O William deve saber, né? O que acontece com o seu gazebo lá? A hora que você tira um, bam, ele cai. Ele fica desestruturado. Ele perde a sua firmeza. Por quê? Porque cada pezinho ali, ele deve suportar o peso dos outros pés. E cada pé tem que suportar o peso, aquele peso que está sobre ele e aquele peso que está sobre o outro, para que as forças ali fiquem equilibradas e ele consiga ficar em pé, cumprindo a sua função, certo? Então, se uma haste ali começa a bambear ali, a estrutura toda vai sofrer. Ou imagine que uma parte ali começa, o solo de uma das partes, imagine que você está na praia ali, e aí o solo, em uma das partes, a água vem ali e deixa a areia molhada, e aquela parte começa a cair. O que acontece com os outros? Os outros estão suportando aquele peso. Eles têm que puxar, ficar segurando ali, e literalmente aguentar o peso daquele, vamos lá, né, daquele irmão, né? Segurando ele enquanto ele não está muito firme, até que a gente possa então colocar uma estrutura ali embaixo, um ponto para ele se apoiar e o equilíbrio volta ao normal. Suportando uns aos outros, com humildade, com mansidão e paciência. Então essa estrutura, ela está baseada no amor, que a gente precisa desenvolver uns pelos outros, como resultado do que Cristo tem feito na nossa vida. E como parte da vida digna do chamado, como uma decisão de se manter firme, para manter os outros firmes, por amor a Cristo e por amor uns pelos outros. Lembra daquele prédio de pedras vivas que nós vimos? Aquele prédio onde a pedra, as pedras, elas tinham por fundamento os apóstolos e profetas, e que Cristo é a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina. E agora a gente pode entender que o amor
é o que faz com que aquelas pedras fiquem juntas, suportando umas às outras, para que aquele prédio fique em pé. Por isso eu creio que suportai-vos mutuamente tem tanto sentido de suporte e apoio de outras pessoas, bem como aguentar, no sentido de ter um relacionamento firme, um relacionamento que aguenta mesmo ofensas, etc. Um relacionamento que não se quebra facilmente, um relacionamento que aguenta e suporta à medida que cada um é humilde, manso e paciente. E então relacionamentos firmes que suportam a adversidade, que apoiam uns aos outros, são um meio pelo qual nós vivemos a vida digna do chamado. Amém, irmãos? Ih, não está ninguém ouvindo. Amém, irmãos? Amém. Acordou. Vocês querem que eu passe de novo? O que eu falei já? Não? Beleza? Nós mantemos esse tipo de relacionamento à medida que a gente tem uma visão equilibrada de nós mesmos, uma visão humilde de nós mesmos, à medida que nós tratamos o outro com bondade, de maneira gentil. Isso não é ruim, tá bom? Homens, nós podemos ser gentis com as nossas mulheres, inclusive com outros homens, cuidando de outros homens, tá bom? As mulheres são tão boas nisso. Vamos aprender com as mulheres um pouquinho sobre isso, cuidar um dos outros. E por fim, quando a gente age com paciência, né? Quando a gente tem aquela longanimidade, de pouquinho em pouquinho, você olha, deu mais um passo, aquele irmão deu mais um passinho, olha, ele escorregou, vamos lá, deu mais um passo. Tem um colega que está se recuperando da Covid, ficou 30 dias internado. Ele falou assim, estou fazendo fisioterapia para aprender a respirar e andar de novo. Você acha que ele precisa de paciência? Suporte? Certamente. E nós todos estamos nos recuperando de uma doença, não é verdade? A doença chama pecado. Ela não tem cura. Ela não tem uma cura definitiva nessa vida. Nós temos alguém que levou sobre ele todos os efeitos do pecado, mas a gente ainda sofre. E a gente está se reabilitando, pouquinho em pouquinho, para lá no céu ser totalmente restaurado dessa doença. A vida digna do chamado é marcada por relacionamentos firmes e zelando pela unidade da igreja. E aí vem uma outra pergunta, qual a finalidade disso? Por que a gente precisa fazer isso? Por que a gente precisa manter essa unidade? Por que a gente precisa agir com humildade, mansidão e paciência? Por que a gente precisa suportar uns aos outros em amor? Porque fazendo isso a gente está se esforçando para manter a unidade. Olha ali. Segunda forma pela qual nós podemos viver uma vida digna do chamado é zelando ao máximo pela unidade da igreja. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa palavra fazendo tudo, esse verbo fazendo tudo, ele tem o sentido de buscar um objetivo com esforço. Sabe aquela coisa da sua vida que você quer muito? E você se esforça para conseguir aquilo. Ele está falando que esse mesmo esforço você tem que ter, e nós e eu temos que ter, para a gente manter o vínculo da paz, para a gente manter a unidade no corpo. Veja, 2 Timóteo 2,15 fala, procure apresentar-se, faça o máximo para apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Pedro 1,10 fala, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo isso, vocês jamais tropeçarão. E quando Pedro fala de se empenhar ao máximo, cada vez mais,
para confirmar a vocação e eleição de vocês. O que ele está falando aqui? Da vida digna do chamado, da vida digna do cristão. Essa palavra também tem o significado de guardar ou manter. João 8,51 fala: em verdade, lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Veja, guardar é exatamente essa palavra de esforçar-se ao máximo. 1 Timóteo 5,22 fala: não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém, não seja cúmplice do pecado dos outros e conserve-se puro. Faça o máximo para conservar-se puro. E 2 Timóteo 4,7 fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Fiz o máximo possível para guardar a fé. E essa palavra também tem um sentido de unidade e unanimidade. Então, não somente o aspecto de unidade, no sentido de manter junto, mas o aspecto de unanimidade, no sentido de pensar a mesma coisa, de ter a mesma ideia. Essa ideia é carregada pela mesma palavra. E essa unidade, ela está onde? Ela está no Espírito, no laço da paz. Lembra, amados, que o Espírito, ele é o penhor da herança, de acordo com o capítulo 1. E o fato de nós, não judeus, termos parte nessa herança, se dá porque aquele muro de inimizade foi derrubado, que era a lei. Foi derrubado por Jesus, a ponto da gente ter paz entre Deus e os homens, e entre judeus e gentios. Paz entre Deus e paz entre os homens por causa disso. Ou seja, a gente deve se esforçar para manter essa unidade comprovada pelo Espírito e promovida por Deus. E amados, para nós essa unidade é muito simples, ela se baseia nas Escrituras. Se eu estou baseando a minha vida nas verdades da Escritura, e se todos nós buscamos fazer o mesmo, é possível haver unidade e é possível haver unanimidade. Pensar as mesmas coisas, mudar de ideia para se adequar às ideias do Rômulo. É isso? Deus livre vocês e livre a IBV disso. É nos arrepender e mudar de ideia e nos adequar às ideias da Bíblia, do que Deus revelou para nós. Amém? Amém? Amém. Veja que interessante, João, está aí já. João 17, 20 a 21. Olha o que Jesus fala. Ele está orando, Jesus está orando aqui e ele está orando por nós. Não peço somente por estes, mas também por aqueles. Amados, aqueles aqui somos nós. Jesus orou por nós, orou pela IBV aquele dia. Aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Como é que era a primeira parte do livro mesmo? Em Cristo, né? Olha o que Jesus está orando aqui, está orando por isso. Para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja é prova para o mundo, que está se dividindo por causa de vacina e não vacina, por causa de cloroquina e não cloroquina, por causa de vermectina e desvermectina, que está se dividindo porque usa máscara e não usa máscara, que está se dividindo porque é de direita, de esquerda, de fundo, do poço, do túnel, seja lá o que for, que está se dividindo por todas essas coisas. A unidade da igreja é a prova que o mundo precisa de que Jesus foi enviado por Deus. Amados, a Bíblia, ela ensina sobre o seu casamento.
ela ensina sobre a criação dos nossos filhos. Mas ela é sobre muito mais do que isso. O Evangelho é muito mais do que isso. Porque essas coisas, elas só são resultado de algo que o Rei do Universo inteiro está fazendo. Para que Ele seja glorificado e engrandecido no último dia. E para que o máximo de pessoas creiam nele. Aqueles que Ele escolheu. E que nós temos que buscar essas pessoas. Porque Ele sabe quem é. Mas eu não sei. Então eu tenho que falar para o máximo de gente possível para encontrar um. A vida digna do chamado é marcada por relacionamentos firmes e zelando pela unidade da igreja. Algumas aplicações, eu vou fazer algumas aplicações aqui, mas vocês vão continuar no grupo céu, ok? Como os relacionamentos da IBV podem ser firmes, perseverantes e duradouros. Talvez entender por que relacionamentos se desfazem, em qualquer contexto, mas especialmente no contexto da igreja, nos ajude. Por exemplo, divergências de ideias. Ideias sobre a verdade, ideias sobre ciência. O mundo está se dividindo, está se desmantelando nessas coisas. E a igreja pode se desmantelar também em divergências teológicas. Eu não concordo com o que você acredita sobre Deus. A igreja pode se desmantelar em divergências práticas. Eu não concordo em como você aplicou esse texto. Eu não concordo em como isso foi feito, etc. Divergências preferenciais. Eu não gosto do que você prefere. Eu prefiro de outro jeito. A teologia boa, amados. A teologia é boa, desde que ela seja baseada nas Escrituras. Então, se existe divergência teológica, o que nós precisamos fazer é ir para as Escrituras e alinhar uns aos outros com as Escrituras, para manter relacionamentos firmes, para manter a nossa estrutura firme. A prática, ela é boa, desde que ela seja baseada no correto entendimento das Escrituras, ou seja, em boa teologia. Por isso que a gente precisa de teologia, amado. Teologia não é coisa de seminário, teologia é coisa de todo cristão. Todo homem é um teólogo. Todo homem, o maior ateu do mundo, ele é um teólogo, porque ele tem uma posição sobre Deus. Que seja que Deus não existe. Mas ele é um teólogo, a posição dele é aquela. E uma boa prática vem de uma boa teologia. Vem de um bom entendimento das Escrituras. Então, de novo, se há divergência em relação à prática, nós precisamos entender biblicamente princípios bíblicos, mandamentos e verdades que regem essas áreas e compreender a prática correta e mais excelente em relação a isso. As preferências, elas também são boas, desde que ela não fira a boa teologia e a boa prática. Entende? Preferência é o último. Antes de você falar que você tem uma preferência, você tem que ver se aquilo é teológico, se Deus tem uma posição clara sobre aquilo, como aquilo é na prática, se Deus tem uma posição sobre aquilo, como é que aquilo funciona na prática, mas se Deus simplesmente não fala sobre isso, então é uma área que eu sou livre, que chama liberdade cristã. Agora, imagine o seguinte, a Bíblia ela não legisla se nós podemos ter TV em casa ou não, não é verdade? É verdade ou não é? Tem algum versículo? Não, não tem. Você é livre para ter uma televisão em casa. Amém? Amém. Esse eu não vou pedir outro amém. Você é livre para ter uma... Mas saiba que uma vez que você tem a televisão, a Bíblia legisla sobre o conteúdo. Não é verdade?
Porque o conteúdo da TV, aquelas pessoas que preparam conteúdo para a TV, elas têm intenções naqueles conteúdos. E aquelas intenções muitas vezes são antibíblicas, anticristãs. Então você pode ter uma TV em casa, mas você não tem a liberdade de assistir toda a porcaria que está na televisão. Você tem que selecionar muito bem a porcaria que você vai assistir, para que aquela porcaria não seja tão ruim que vai te desviar da verdade. E é bem difícil fazer isso. Essa semana, uma das minhas filhas, acho que umas duas ou três, né? Acho que foi umas duas que elas... Acho que foram duas que tiveram uma reação, assim, elas estavam assistindo um desenho, um filme, e aí vem papinho de namoradinho, não sei o quê, elas, mas de novo isso, e elas tiraram, papai, não dá para assistir nada, tudo tem isso. Eu falei, é verdade, filho, é difícil. É difícil o papai encontrar também uma coisa para assistir na televisão. É difícil. A Bíblia nos dá princípios que nos ajudam a decidir, por exemplo, também quanto tempo nós vamos investir ou gastar na frente da telinha, né? Que nem a telinha, mas a telona miserável, enorme. Agora a telinha é a telinha do celular, né? É outra telinha que nós temos liberdade de ter, mas nós não temos liberdade de usar como a gente quiser. E vou falar para vocês, amados, a gente tem que tomar muito cuidado como os nossos filhos estão usando essa telinha. Nós estamos deixando os nossos filhos livres para experimentar tudo o que há nessa telinha. E talvez a gente vai pagar um preço caro por deixar nossos filhos soltos nisso. A Bíblia, ela não legisla se a igreja deve ter ou não um prédio. A igreja pode ter um prédio, é bom ter um prédio, tem benefícios de ter um prédio. Mas uma vez que a igreja possui um prédio, a Bíblia ela possui princípios sobre como nós devemos utilizar esse prédio. Que tipo de atividades nós devemos realizar nele. Para manter, inclusive, o testemunho como igreja. Vamos fazer uma rave aqui, ceder o espaço da igreja para uma boate. Tem princípios bíblicos que regem esse tipo de coisa. Como evitar o potencial rompimento do relacionamento e mantê-lo firme mesmo com possíveis divergências. E quando fala possíveis divergências, divergências que acontecerão. E glória a Deus por isso, porque elas funcionam justamente para nos afinar, nos afiar como irmãos. Por exemplo, a humildade, a visão equilibrada de si mesmo ajuda para ver a si mesmo como alguém falho e alguém que potencialmente pode falhar na forma como vê as coisas. E isso evita que você ache que você é perfeito e intocável. Isso ajuda a ter uma visão de que nem sempre eu estou concordando com Deus, ou que Deus concorda comigo. Não é verdade? Eu tenho essa preferência, deve ser a preferência de Deus, né? Eu prefiro dado tipo de música, porque eu acho que Deus prefere aquele tipo de música, porque afinal eu prefiro, né? Como é que Deus vai discordar comigo? Isso me ajuda a perceber que eu tenho preferências que não são mais importantes que as preferências de outras pessoas. Eu preciso buscar a Deus e a sua palavra para lidar com as minhas imperfeições, pecados e limitações. Eu preciso depender do Espírito Santo para me convencer do pecado quando necessário e me iluminar para compreender a palavra de Deus. Isso é humildade. A bondade, a gentileza também, em todo esse processo, por reconhecer que eu não sou perfeito, eu preciso ser bondoso com as outras pessoas, que inclusive estão na mesma situação que eu, estão lutando as mesmas lutas. Eu não preciso ganhar o argumento no berro, mas amavelmente demonstrar convicções bíblicas
para haver um alinhamento bíblico quanto a qualquer assunto sobre o qual ela trate e dê princípios bíblicos. Quanto à paciência em todo esse processo, eu devo ser paciente, entendendo que cada um está num nível de maturidade espiritual. Cada um já tem tido uma experiência com Deus ou ainda não. E eu falhei esses dias em relação a isso. Falhei com o irmão nosso em relação a isso. Porque fui mais duro do que deveria e não fui sensível ao momento que estava acontecendo ali. Preciso aprender, irmãos. Eu devo depender de Deus e do seu Espírito para convencer pessoas quando a situação envolve pecado. De novo, voltando para a mansidão, eu não vou convencer do pecado no berro. Não vou. Tenho que depender de Deus para isso. E tendo essas coisas, observe, né? Nós podemos suportar uns aos outros, apoiar, aguentar uns aos outros humildemente, mansamente, pacientemente, tendo uma estrutura desse prédio espiritual que é a igreja, que somos nós. E tudo isso para ajudar em outro ponto, que é como me esforçar para manter a unidade no espírito e para manter o vínculo da paz. Bom, buscando humildemente, com gentileza, pacientemente a unidade e unanimidade bíblica. E com isso, a gente entende que a gente não deve abrir mão, cuidado, hein? A gente não deve abrir mão de convicções bíblicas, mas tomar o cuidado de colocá-las de maneira amável, paciente, na dependência de Deus, que através do seu Espírito ele promova unidade baseada na sua palavra. A unidade e unanimidade, ela é possível a partir do momento que nós cremos com toda a humildade que a verdade não está em nós, mas está na palavra de Deus. Está fora de nós a verdade. E então nós podemos humildemente, com mansidão e paciência, buscar diligentemente a unidade no Espírito, manter o vínculo da paz, manter a paz uns com os outros, ao invés de criar guerras de preferências e achismos, e etc. A gente não deve desenvolver, aliás, a gente deve desenvolver a nossa teologia ao invés da nossa achologia. Eu não acho que isso é assim, ou eu não acho que aquilo deveria ser feito assim. Ao invés disso, nós devemos entender, bom, Deus ensina dessa maneira. Deus mostra que é dessa maneira na sua palavra. Teologia ao invés de achologia. E nem a nossa preferenciologia. Certo? Eu acho que é assim porque eu prefiro desse jeito. Eu acho que a Bíblia deve falar isso em algum lugar que eu não encontrei ainda, mas porque eu prefiro assim. Então deve ser bíblico. Deus, se ele não revelou isso, ele vai revelar. A gente vai achar um lugar. Como lidar com as seguintes áreas sem perder a unidade? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Não são todos, vocês podem levantar mais exemplos, inclusive que já aconteceram na igreja, porque eles são mais antigos, para a gente tentar lidar biblicamente. Não gosto do estilo de música da igreja. É um direito seu não gostar do estilo de música da igreja. E se você está nessa situação, tente pensar se o conteúdo é bíblico. Amados, há músicas que eu odeio, eu detesto, são chatas, mas quando eu escuto eu falo, caramba, essa letra é fantástica. O conteúdo é muito bom. E eu posso relevar a minha preferência para me alimentar com um conteúdo bom através de música. Ok? Por isso, o mais importante não é a minha preferência musical. Tem pecado envolvido? Pode ter.
aquele irmão ali, a gente não tem a gente ainda não tem essa luta. Algum dia eu pretendo ter essa luta aqui na igreja, né? Aquele irmão parece estar se achando quando está tocando. Opa, não, aí tem alguma coisa. Aí tem algum cuidado a ser tomado. Vamos humildemente, pacientemente, com mansidão, exortar aquele irmão. E parece que não é o Espírito Santo que está aí, né? Parece que está se mostrando. Eu sei que acontece isso, amados, porque eu já fiz isso. Isso também, né? Também serve. Eu não gosto dessa cor, né? Se um dia a gente pintar o prédio, mas eu não gostei da cor. Tem pecado? Dá para conviver com essa cor? Próxima vez, quem sabe, você pode fazer parte da comissão para escolher a cor do prédio, tudo certo. Outro ponto, eu creio que aquele ponto da mensagem foi antibíblico. Pode acontecer. Procure com humildade, mansidão e gentileza o pregador. Seja eu ou qualquer outro. Converse sobre o item que gerou dúvida. Converse. Antes de jogar na fogueira, converse. Se quiser jogar na fogueira depois é outra coisa, mas converse primeiro, humildemente. Certo? Lembre que do outro lado também tem uma pessoa que também tem que lutar para ser humilde e mansa e paciente. Eu creio que a decisão tomada não foi a melhor. Pode acontecer. Tente entender se a sua opinião tem um princípio bíblico no qual ela está fundamentada, por exemplo. Procure entender o motivo da decisão. Por que tomaram a decisão daquele jeito? Por que foi feito daquela maneira? Para que humildemente, com mansidão, talvez você consiga entender se realmente aquela decisão não foi boa. Pode ser que com a luz que aquelas pessoas tinham, aquela foi a melhor decisão que eles puderam tomar. E talvez pode ter coisas que assim, nossa, não pensamos nisso. Se você realmente ainda achar que a decisão não é boa, às vezes, em alguns minutos de assembleia, por exemplo, não é possível a gente ter uma ideia de toda a discussão que foi feita para chegar naquela decisão. Se você acha que a decisão não foi boa, alerte amorosamente, ore pelos líderes que estão tomando decisões e que nem todas as decisões precisam necessariamente ser trazidas para a igreja. Alerte amorosamente, tenha paciência, porque também são pessoas que estão aprendendo. Tenha paciência para que aquela pessoa também tenha a oportunidade de mudar de ideia ou não, ou amadurecer se for o caso. Percebe, amados? Muitas coisas. Quando você juntou, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, tem um potencial de divergência miserável, enorme. Mas glória a Deus, porque Ele nos dá a palavra dele para mostrar assim, olha gente, busque manter com paciência, com humildade e mansidão, o vínculo da paz, a comunhão. A questão também que a gente tem que entender, isso nunca passa por tolerar o pecado, ok? Não é tolerar pecado, mas é em como agir para manter a unidade da paz, fazendo ajustes necessários, de maneira cuidadosa e dependendo de Deus. E nesse processo, possivelmente, você vai precisar, por vezes, perdoar irmãos, relevar ofensas, ou esperar o melhor momento para lidar com elas, e etc. Ok? Eu sei que isso não é tudo. É impossível a gente falar de todos os exemplos, é por isso que a gente tem o Grupo Céu também, para levantar questões ali. Se tiverem dúvida, podem me procurar, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra, pela tua unidade, Deus, que o Senhor promove. E eu oro para que o Senhor nos ajude a aprender a lidar com divergências, com humildade, com mansidão, pacientemente, suportando uns aos outros em amor.
e mantendo a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Para que assim nós, como IBV, possamos viver a vida digna do chamado que o Senhor tem para nós. Então nós cremos que o Senhor pode promover essas coisas, e eu oro para que de fato o Senhor promova, que o Senhor nos ajude, que o Senhor revele as nossas vidas, Pai, aquilo que a gente precisa ser transformado, e ajuda a gente a dar passos em direção a essa vida digna do chamado, em direção a uma igreja unida, uma igreja unânime em relação à verdade das suas escrituras. É isso que eu oro, que eu peço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Muito bom, amados. Eu queria agradecer o pessoal que acompanha online.